No sertão árido e esquecido de Pernambuco, a tragédia não era um evento, mas um modo de vida, e há exatos 25 anos, sob o clarão cru da lua cheia, a jovem Rosália testemunhou o que jamais deveria ter visto. Um crime de honra brutal cometido pelos Ferreira, a família que era lei, juiz e carrasco naquelas terras. Seu coração, antes cheio de vida, virou um tambor de medo no peito quando ela percebeu que, por ter visto, sua própria existência tinha sido invalidada e marcada para morrer, transformando-a na mais perigosa das testemunhas, um segredo vivo que precisava ser apagado. A família de Rosália, gente simples e sem poder, sabia que enfrentar os Ferreira era assinar sua própria sentença de morte, mas também não suportava a ideia de entregar a filha. Então, tomaram a decisão mais desesperada e dolorosa. Eles encenariam a morte dela, condenando-a ao esquecimento para garantir a sobrevivência de todos, numa manobra que exigia o silêncio absoluto e uma coragem que beirava a insanidade. Foi assim que Rosália, ainda adolescente, viu sua própria cova ser aberta e ouviu as rezas fúnebres, enquanto era secretamente realocada para o anexo de pedras nos fundos da velha casa, um cubículo sem janelas, úmido e feito para guardar. O que não podia ser lembrado. A tristeza da mãe e o pranto do pai no falso velório eram tão genuínos que convenceram a todos no vilarejo, inclusive os capangas do clã, de que a febre misteriosa havia levado a menina, e a partir daquele dia, Rosália passou a ser uma sombra alimentada pela culpa familiar. Um fantasma vivo que não podia fazer barulho, tossir ou chorar, vivendo apenas à base de água e pouca comida entregue à meia-noite, numa rotina claustrofóbica que transformava dias em anos e anos em eternidade. E assim, os 25 anos se espremeram naquele lugar, o tempo transformando Rosália em uma mulher frágil, pálida e com o olhar carregado de um medo ancestral, enquanto o vilarejo seguia sua vida sob o domínio silencioso do clã Ferreira, que se fortalecia a cada ano, garantindo que o caso da moça Rosália caísse no limbo da memória coletiva, mais uma tragédia do sertão que nunca seria investigada e muito menos punida. O ciclo de medo, porém, começou a rachar com a chegada de delegado Antônio, um homem da capital transferido para aquela delegacia empoeirada que tinha a mania perigosa de ler pastas antigas, aquelas que os antecessores faziam questão de manter fechadas. E logo ele se deparou com o caso estranho do assassinato de honra, percebendo que a falta de investigação era mais do que incompetência. Era uma prova de intimidação sistêmica. Delegado Antônio, com sua insistência teimosa e seu olhar de quem não aceitava suborno, rapidamente entendeu que a justiça ali estava engessada pelo coronelismo e pelo poder do clã. Mas uma pequena ponta solta nos depoimentos sobre o crime o intrigava profundamente. Um detalhe menor que mencionava uma testemunha jovem que supostamente havia adoecido e morrido logo depois. Antônio dedicou semanas à releitura dos parcos registros da época, e quanto mais ele cavava, menos a morte repentina da tal Rosália fazia sentido, parecendo convenientemente cronometrada para selar o caso, e foi essa discrepância temporal que o fez focar na casa da família da vítima, agora abandonada e em ruínas, envolta na aura de ser mal-assombrada. A velha construção, castigada pelo sol e pelo abandono, parecia apenas mais uma casa morrendo no sertão. Mas quando Antônio forçou a entrada, sentiu o cheiro de mofo e desespero e percebeu que havia uma parte da estrutura mais nova, estranhamente cimentada e fora de alinhamento com o restante, um anexo que os moradores locais juravam ser só um depósito. Movido por uma intuição que era mais que profissional, Antônio quebrou a parede falsa do anexo com a ajuda de um machado emprestado. E a poeira que subiu foi seguida por um silêncio estarrecedor, pois lá dentro,
Sentada sobre um colchão puído, estava ela. Rosália, não uma adolescente, mas uma mulher adulta, magra e assustada, mantida viva na escuridão por um quarto de século. O choque na expressão de Antônio foi indescritível, a prova de que o caso era muito maior e mais cruel do que ele imaginava. E ao ver Rosália, que demorou a piscar com a luz, ele compreendeu que a família tinha se sacrificado para mantê-la como um arquivo vivo de justiça, um segredo doloroso que agora estava exposto à luz. A testemunha silenciada por 25 anos, agora finalmente encontrada, tinha um olhar que não carregava apenas o trauma da prisão, mas a memória vívida do assassinato que a condenou, e sua existência provava que o crime de honra não havia morrido, apenas estava adormecido, aguardando o momento de vir à tona. O delegado Antônio agora sabia que Rosália era a chave para derrubar o clã Ferreira, mas libertá-la era declarar guerra aberta, e o ciclo de medo daquele vilarejo só seria quebrado se ela tivesse a coragem de finalmente falar, um testemunho que colocaria em risco a vida dos dois. Se você quer saber o que Rosália viu e se Antônio conseguirá protegê-la do clã mais poderoso do sertão, aperte o botão de inscrever-se e continue acompanhando esta jornada de justiça em Corações do Passado. A poeira da parede falsa quebrou o silêncio de 25 anos, mas o cheiro de medo e solidão era mais forte que o cimento, e delegado Antônio soube que a parte mais fácil, que era encontrar Rosália, tinha acabado, e agora começava a guerra para mantê-la viva, uma luta contra o tempo e contra o poder que controlava aquele pedaço esquecido de Pernambuco. O corpo de Rosália, acostumado à escuridão e à inércia, reagia à luz do dia como se fosse veneno, os olhos inchando e a pele pálida parecendo papel, e Antônio precisou ser firme, falando baixo, mas com urgência, explicando que ela estava livre, mas que a liberdade era provisória e que precisavam sair dali antes que alguém percebesse o buraco na parede. Levantá-la foi um desafio de delicadeza e força, pois Rosália mal tinha músculos, as pernas bambas pela falta de uso, e o trauma era tão profundo que ela parecia não entender a própria salvação. Apenas tremia e tentava voltar para a sombra, um animal assustado que não reconhecia, mas a luz do sol. Antônio agiu rápido, cobrindo Rosália com um lençol que encontrou jogado e a apoiando para atravessar o corredor escuro da casa abandonada, cada tábua rangendo sob os seus pés, parecendo um tiro de alerta para o vilarejo, enquanto o delegado sentia o peso de 25 anos de injustiça apoiado em seu ombro. O momento de sair para o quintal foi crucial, e o sol do sertão quase fez Rosália desmaiar, mas Antônio a escondeu apressadamente no banco de trás da viatura oficial, fazendo questão de ligar a sirene por um breve instante, simulando uma diligência rotineira para que qualquer curioso de longe pensasse ser apenas o delegado novo fazendo barulho. O caminho até a delegacia parecia levar uma eternidade, e Antônio tentava conversar, oferecendo a Rosália um gole de água, mas ela estava muda. Apenas seus olhos enormes e assustados se moviam de um lado para o outro, como se o mundo externo estivesse prestes a engoli-la de novo. E ele entendeu que a mente dela estava voltando, devagar, da prisão. Enquanto Rosália era levada, a notícia de que o delegado mexeu na casa velha correu como fogo seco entre os capangas do clã Ferreira. E a primeira ligação de ameaça chegou na central da delegacia antes mesmo de Antônio estacionar a viatura, uma voz grossa perguntando quem ele pensava que era para desenterrar o que estava morto e enterrado. Chegando na delegacia, que não era mais do que 2 cômodos maltratados, Antônio pediu ajuda à única policial de confiança, Ana, uma mulher forte e de poucas palavras, que ficou em choque ao ver Rosália, compreendendo na hora o tamanho do segredo que o delegado tinha trazido para dentro daquela repartição.
Ana, com a calma materna que Rosália não via há décadas, levou-a para uma pequena sala isolada, providenciou roupas limpas e comida, e pela primeira vez em 25 anos, Rosália sentiu o toque de alguém que não tinha medo. Um momento de humanidade que finalmente quebrou a muralha de gelo em torno de seu coração. O silêncio de Rosália começou a ceder quando Antônio voltou para tentar o primeiro depoimento. E ela não precisava de perguntas, pois o medo antigo foi substituído por uma necessidade desesperada de falar, de se livrar da memória que a condenou à escuridão, e o nome do clã Ferreira começou a ser sussurrado em meio a lágrimas e soluçar. Ela lembrou de tudo, do dia, do grito, do rosto do homem que puxou o gatilho, um primo de João Ferreira, o chefe atual. E esse testemunho detalhado era a dinamite que Antônio precisava para explodir o clã, mas também a sentença de morte para Rosália e para ele. Agora, delegado, Antônio tinha a testemunha viva, mas os Ferreiras estavam em alerta máximo e prontos para silenciá-la de vez. E a única maneira de garantir a segurança de Rosália era levar o caso para fora do sertão, um risco de vida que exigirá muito mais que coragem. Para saber se Rosália conseguirá sobreviver à fúria do clã e dar seu testemunho à justiça, clique no botão de inscrever-se e acompanhe os próximos capítulos de Corações do Passado. O depoimento sussurrado de Rosália era uma bomba relógio, e ao ouvir o nome Ferreira ligado diretamente ao assassinato de 25 anos atrás, delegado Antônio soube que o tempo de agir tinha acabado e que o tempo de correr havia começado. A delegacia, antes um refúgio, se transformou instantaneamente em uma gaiola no meio do ninho de cobras. A tensão lá fora era palpável, e Antônio notou, através da fresta da janela empoeirada, que veículos pararam de passar na rua principal, mas a luz dos faróis de picapes potentes piscava vagamente nas esquinas mais distantes, um cerco silencioso que não precisava de palavras para avisar o delegado que ele estava encurralado. Antônio tentou desesperadamente um contato com a capital, ligando para o delegado-chefe em Recife, mas a linha estava cheia de chiado e desinteresse, e a voz do superior era fria, avisando para Antônio não se meter com famílias tradicionais do sertão, confirmando que a influência dos Ferreiras chegava muito além do vilarejo. Ele voltou para a pequena sala, onde Rosália e Ana estavam sentindo o peso do abandono institucional, e precisou encarar as duas mulheres, avisando que eles precisavam sair dali antes do amanhecer, pois a cortesia dos Ferreiras acabaria assim que eles tivessem certeza de que Rosália estava viva e falante. Ana não hesitou, sua expressão endurecendo com determinação, e em minutos ela estava checando o estoque de munição e trancando as poucas portas de metal da delegacia, transformando o lugar em um bunker improvisado, mesmo sabendo que aquelas travas não aguentariam um ataque coordenado por mais de 5 minutos. Rosália, para surpresa de Antônio, estava mais calma, o pavor sendo lentamente substituído por uma fúria antiga e um foco determinado, pois agora ela sabia que a única chance de realmente quebrar o ciclo de medo era sobreviver àquela noite e levar a verdade para fora daquele inferno. O plano de fuga precisava ser rápido e furtivo, e Antônio sabia que a viatura oficial era um alvo luminoso. Então, ele elaborou uma rota de fuga pelas estradas de terra e precisaria de um veículo o mais invisível possível para se misturar à paisagem. O delegado pegou o rádio, tomando uma decisão arriscada, e ligou para a única pessoa no vilarejo que ele confiava, José, o velho dono do armazém que tinha motivos pessoais para detestar os Ferreiras, e fez um pedido incomum e perigoso. José atendeu na primeira chamada, e Antônio pediu que ele trouxesse a pior e mais discreta carcaça de carro que tivesse, e
que viesse pelos fundos da delegacia, sem faróis e sem fazer barulho. E o velho José concordou imediatamente, com uma voz rouca que parecia ter esperado por aquele dia por décadas. Enquanto esperavam, Ana desfez as poucas melhorias que havia feito em Rosália, trocando a roupa limpa por uma bata simples e um lenço na cabeça, transformando a testemunha valiosa de volta na mulher simples do sertão, pronta para o anonimato. Alguns minutos depois, o barulho de um motor engasgando e um carro velho e marrom, parecendo ter saído dos anos 70, encostou no beco de terra atrás da delegacia e Antônio fez um sinal para Rosália e Ana saírem o mais rápido possível. Rosália e o delegado entraram no banco de trás e José acelerou o motor, que soltava fumaça preta, mas no exato momento em que o carro cambaleou para a estrada de terra, um dos veículos dos Ferreiras acendeu os faróis na esquina, percebendo a movimentação sorrateira. Para descobrir se a Rosália vai conseguir fugir da mira dos Ferreiras e se José conseguirá despistar a perseguição na escuridão, clique no botão de inscrever-se e não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. José, com a destreza de quem fugiu a vida toda, não pensou duas vezes, jogando o carro velho para a direita em um solavanco que quase fez Rosália desmaiar. E a única coisa que importava era ganhar distância antes que a mira das caminhonetes dos Ferreiras pudesse se fixar. O motor fumacento gemia em protesto, mas a caminhonete moderna vinha logo atrás, os faróis rasgando a escuridão da estrada de Duastis. Terra com impaciência, e a poeira que subia era um rastro perfeito para a perseguição, transformando a fuga em uma corrida desesperada contra a visibilidade. Antônio se virou, protegendo Rosália com o corpo, enquanto a adrenalina da perseguição corria fria em suas veias, e ele percebeu que no sertão a justiça não vinha de caneta e papel, mas de instinto e pneus velhos, um jogo de vida ou morte que ele não estava acostumado a jogar. Rosália, apesar de tudo, estava em silêncio quase meditativo, e pela primeira vez em 25 anos ela sentia o vento de verdade no rosto, um cheiro de liberdade misturado ao cheiro da terra seca e da fumaça do escapamento, confirmando que não havia mais volta para o esquecimento. De repente, José executou uma manobra ousada, desligando os faróis e cortando para um caminho lateral estreito, um atalho de fazenda que ele sabia que existia, e por alguns segundos preciosos, a caminhonete dos Ferreiras passou reto, perdendo o rastro na cortina de poeira levantada. O alívio foi curto, pois sabiam que a rota de José levava a uma estrada principal muito vigiada, e se quisessem realmente escapar daquela noite, precisariam de um esconderijo mais seguro do que um carro velho e barulhento, pois a fúria do clã Ferreira só estava começando. Para saber se a rota de José levará Antônio e Rosália direto para uma emboscada, clique no botão de inscrever-se e continue acompanhando esta perseguição eletrizante. Antônio se inclinou para a frente, a voz baixa, perguntando a José se existia algum lugar abandonado, um ponto cego onde nem mesmo a longa memória dos Ferreiras alcançasse, um refúgio que parecesse inóspito demais para esconder uma testemunha valiosa. José pensou por um instante, e sua resposta veio carregada de história. Havia o velho Sítio das Almas, um pedaço de terra maldito que a família da vítima do crime de honra, original, a família de Rosália, costumava usar antes da tragédia, um lugar que os Ferreiras evitavam por superstição. Eles aceleraram rumo ao Sítio das Almas, um lugar fantasmagórico a quilômetros de qualquer vilarejo, e Rosália reconheceu vagamente a paisagem da infância. Uma sensação estranha de voltar ao passado, mas agora com a chave para o futuro na mão. O carro parou em frente a um casarão decrépito, quase engolido pela caatinga, e a sensação de isolamento era tão profunda que parecia que o mundo havia acabado ali,
um esconderijo perfeito, mas assustadoramente vulnerável a qualquer vigilância. Assim que pararam, Ana e José agiram em sincronia, empurrando o carro para dentro de um galpão, caindo aos pedaços, varrendo as marcas de pneu com galhos secos, apagando qualquer sinal de que Rosália, o segredo mais bem guardado do sertão, havia chegado ali. Rosália finalmente desceu do carro, sentindo a terra sob os pés novamente, e olhou para Antônio, sabendo que a próxima etapa era a mais perigosa: levar o caso para fora do sertão, um risco de vida que exigirá muito mais que coragem. Para saber se Rosália conseguirá sobreviver à fúria do clã e dar seu testemunho à justiça, clique no botão de inscrever-se e acompanhe os próximos capítulos de Corações do Passado. O Sítio das Almas, engolido pela caatinga sob o manto pesado da noite sertaneja, oferecia um silêncio assustador, interrompido apenas pelo chiado dos insetos noturnos, um contraste brutal com o rugido dos motores que haviam rasgado a estrada há poucos minutos. Antônio inspecionou o casarão abandonado, percebendo que a falta de luz e o cheiro de mofo eram o preço da invisibilidade, mas sabia que aquela trégua era temporária, pois a fúria dos Ferreiras, alimentada pela humilhação da perda da presa, logo se transformaria em busca organizada. Rosália andou pela sala principal, um fantasma revisitando o passado, tocando as paredes descascadas que guardavam memórias da sua família antes do crime que a condenou ao cativeiro, e sentia que o ar pesado de 25 anos de segredo estava finalmente começando a rarear. Antônio se virou para José, a lanterna, iluminando um mapa rasgado que ele havia trazido na mochila, e perguntou se existia alguma rota de fuga alternativa, alguma trilha esquecida que levasse a uma cidade grande sem passar pelos olhares atentos do clã. José balançou a cabeça negativamente, explicando que os Ferreiras não só controlavam as estradas, mas também os poucos telefones do vilarejo, e qualquer tentativa de contato com a capital seria interceptada, transformando o transporte da testemunha em um alvo fácil. O delegado refletiu, passando a mão pelo cabelo, e então apontou para um risco fino no mapa, uma passagem antiga pela serra, conhecida apenas pelos tropeiros, e, por sorte, registrada. Em documentos policiais obsoletos, uma rota perigosa, mas que garantiria a surpresa. Será que o caminho da serra será o golpe de mestre de Antônio ou o abismo que selará o destino de Rosália? Para descobrir se eles vão arriscar a rota proibida, clique no botão de inscrever-se e continue acompanhando esta saga. Rosália, ouvindo a conversa tensa, interveio com uma voz surpreendentemente firme, dizendo que o plano de fuga poderia esperar um pouco, pois antes de arriscar a vida na estrada, a verdade precisava ser registrada. O segredo da família precisava ser imortalizado. Antônio entendeu a urgência, montando um equipamento rudimentar em uma mesa, improvisada, ligando o gravador digital, que era a sua única garantia de justiça, transformando a sala em ruínas, no único tribunal seguro de todo o sertão de Pernambuco. Rosália se sentou, a luz fraca da lanterna iluminando seu rosto marcado pelo tempo e pelo medo, e começou a falar com uma calma impressionante, narrando em detalhes o crime de honra que presenciou na adolescência, o assassinato que a obrigou a fingir a própria morte. A voz dela era baixa, mas carregada de uma força que Antônio nunca tinha visto, e cada palavra era um tijolo que desmoronava o muro de medo construído pelos Ferreiras, revelando a teia de mentiras e violência que sustentava o poder do clã na região. José vigiava a janela, o coração apertado, sabendo que Rosália estava fazendo a coisa certa, mas sentindo o perigo se aproximar. Com cada segundo que o gravador de Antônio continuava ligado, registrando a sentença de morte do clã Ferreira. De repente, um ruído distante de motor, fraco, mas inconfundível, ecoou pela caatinga e Antônio parou
Gravador imediatamente, o depoimento incompleto agora era o item mais importante e perigoso do sertão. Para saber se os Ferreiras descobriram o esconderijo no Sítio das Almas e se Rosália conseguirá terminar de dar seu testemunho, clique no botão de inscrever-se e não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. O Sítio das Almas, engolido pela caatinga sob o manto pesado da noite sertaneja, oferecia um silêncio assustador, interrompido apenas pelo chiado dos insetos noturnos, um contraste brutal com o rugido dos motores que haviam rasgado a estrada há poucos minutos. O ruído rasgava o silêncio da caatinga. Não era um carro comum, mas sim a picape V8, que só o clã Ferreira usava para suas rondas noturnas. Um presságio de morte que fazia o ar vibrar de medo no Sítio das Almas, confirmando o pior temor de José. Antônio agiu rápido, a voz calma apesar do pânico crescente, ordenando que Rosália se preparasse para correr, pois o depoimento incompleto era inútil se eles fossem capturados ali, e a única missão agora era proteger a testemunha e o registro. Rosália, porém, recusou o papel de vítima, pegando um facão enferrujado que estava sobre a mesa, e disse que depois de 25 anos de escuridão não aceitaria voltar para as sombras sem lutar. Antônio entendeu que não podia forçá-la, mas explicou o plano. Precisavam de uma isca para desviar os Ferreiras do caminho da serra, e José, conhecendo cada curva da estrada de terra, era a única pessoa que conseguiria executar o engodo. José acenou com a cabeça, sabendo que estava assinando sua própria sentença, mas sorrindo ao ver a coragem de Rosália, a mulher que ele havia guardado por toda a vida, finalmente pronta para ser livre. Antônio pegou o gravador, enrolou-o em seu casaco grosso e colocou nas mãos de Rosália, dizendo que aquela prova era a esperança de todo o sertão e que ela deveria carregá-la como um escudo. Rosália e Antônio saíram pela porta dos fundos, esgueirando-se pelo anexo abandonado que tinha sido o cativeiro de Rosália, e se embrenharam na trilha apertada da serra, enquanto José, em um ato de desespero calculado, ligava o motor do velho jipe e fazia um barulho ensurdecedor na estrada principal. O jipe de José era lento, mas barulhento, e os Ferreiras, sedentos por sangue e certos de que a testemunha estava ali, aceleraram cegamente atrás da poeira levantada, caindo na armadilha que lhes dava a ilusão de controle. Antônio e Rosália subiam a serra, escorregando nas pedras soltas, com Rosália mostrando uma força impressionante para alguém que esteve reclusa por tanto tempo, impulsionada pela certeza de que a verdade era o único peso maior que o medo. A luz da lua quase não alcançava a trilha íngreme, e Antônio sabia que o perigo não estava apenas no terreno hostil, mas na possibilidade de João Ferreira, o líder do clã, logo perceber o truque e voltar com a fúria de quem perdeu sua presa. Será que a distração de José funcionará a tempo? Ou o clã Ferreira vai encontrar Rosália na escuridão da serra antes do amanhecer? Para descobrir se Rosália e Antônio sobreviverão à caçada, clique no botão de inscrever-se e acompanhe os próximos capítulos de Corações do Passado. A corrida pela serra era uma tortura silenciosa, e Rosália, apesar da adrenalina, sentia o peso de 25 anos de inércia esmagando seus joelhos a cada passo na trilha esburacada. O som do jipe de José, que antes parecia um trovão, diminuía a cada curva, e Antônio sabia que o risco era duplo. Ou José conseguia a distância necessária para sumir no labirinto da Caatinga, ou os Ferreiras o alcançavam em minutos. Rosália tossiu, cobrindo a boca com a mão, e Antônio olhou para ela com preocupação. Mas bastou um olhar para ver a chama de ferro nos olhos dela, a mesma coragem que a tinha feito pegar o facão minutos antes. Lá embaixo, na estrada principal, João Ferreira, o chefe do clã, parou sua picape abruptamente, levantando uma nuvem grossa de poeira vermelha, pois a lógica fria
de um criminoso experiente. Lhe dizia que um jipe tão lento não estaria na dianteira se carregasse a principal testemunha. O silêncio que se seguiu à freada brusca foi mais ensurdecedor do que a perseguição. E João, furioso por ter sido enganado pelo velho José, bateu no volante e ordenou que metade de seus homens voltasse imediatamente para revirar o sítio das Almas e o caminho da serra. Antônio e Rosália pararam de correr quando o eco dos motores cessou, e o delegado sentiu um frio na espinha que não vinha do ar da madrugada, mas da certeza de que o clã tinha percebido a isca e estava voltando. Rosália apertou o gravador contra o peito, entendendo sem palavras que a trégua tinha acabado e que agora a única chance de José ter sobrevivido era se eles continuassem correndo e mantivessem o foco do clã neles. Eles avançaram por uma área de pedras pontiagudas e Rosália tropeçou, sentindo o joelho protestar. Mas Antônio a segurou firme, lembrando-a que a verdade que ela carregava era muito mais pesada do que qualquer dor física. O delegado percebeu que precisavam sair da trilha batida, pois subir a serra era previsível, e o medo de encontrar os capangas de João Ferreira em uma emboscada logo acima era palpável. O céu começava a clarear no horizonte, uma faixa cinzenta e tímida que anunciava a chegada do sol sertanejo. E Rosália fixou o olhar naquela luz, sentindo que era o primeiro amanhecer de sua vida livre. Antônio a guiou para um mirante natural, uma formação rochosa que permitia ver a estrada abaixo. E ali ele viu o que mais temia: 2 pares de faróis se separando, um continuando a perseguição de José e outro, mais forte e rápido, subindo na direção deles. O cerco estava fechando, e João Ferreira estava determinado a silenciar Rosália antes que o sol estivesse alto no céu. Mas o delegado Antônio tinha um plano arriscado para alcançar a cidade vizinha. Será que eles conseguirão despistar a picape do clã e levar o gravador com a prova até a capital? Ou serão esmagados antes de deixar a serra? Para descobrir quem vencerá esta corrida mortal, clique no botão de inscrever-se e não perca o próximo episódio de Corações do Passado. Antônio não esperou que a picape alcançasse o primeiro platô e puxou Rosália para fora da trilha principal, mergulhando no emaranhado de espinhos e cipós da caatinga, onde a luz da madrugada mal penetrava. A vegetação rasteira chicoteava as pernas de Rosália, mas ela apertava os lábios e seguia, sabendo que o mato era a única cortina que separava a liberdade da morte iminente, enquanto o rugido do motor da caminhonete subia a serra como um predador faminto. O delegado sabia que João Ferreira contava com a lógica de que a presa sempre tenta subir, e a única forma de despistar o veículo era ir para onde nenhum carro poderia segui-los, o declive íngreme, quase um barranco, na lateral da serra. Rosália entendeu a manobra arriscada e ofegou, pois descer aquele paredão rochoso seria quase tão fatal quanto ser alcançada. Mas a adrenalina substituía a exaustão de 25 anos de sedentarismo. O som do motor parou de repente, e o silêncio que retornou era ainda mais perigoso, indicando que os capangas de João Ferreira haviam estacionado no topo e agora iniciariam a busca a pé, armados e certos de que Rosália estava ali perto. Lá em cima, o capanga Zé Grande praguejou, sentindo o calor do motor em sua mão, e relatou por rádio que não havia sinal na trilha, mas que o mato parecia remexido, confirmando que o delegado tinha desviado. Antônio puxou Rosália para dentro de uma fenda estreita entre 2 pedras, quase sufocando-a com seu próprio corpo para garantir o silêncio, enquanto ouviam os passos pesados e os xingamentos abafados dos homens logo acima. O cheiro de suor e terra era intenso na escuridão úmida da fenda, e Rosália podia sentir o tremor da terra enquanto um dos capangas chutava uma moita próxima, frustrado pela dificuldade da busca na penumbra. O delegado esperou o momento exato em que os passos se afastaram um pouco.
enganchando-se em raízes para descer o barranco mais rapidamente, utilizando a cobertura do paredão para se mover sem serem vistos de cima. Finalmente, alcançaram um pequeno riacho seco na base da serra. E Rosália olhou para o horizonte, vendo ao longe, na direção leste, a promessa de luzes de uma cidade maior para onde Antônio planejava correr. Apesar do alívio momentâneo de sair da vista direta do clã, Rosália sentiu o aperto no peito, imaginando-se o barulho ensurdecedor do jipe de José, que a salvou, tinha sido o último som de sua vida. O caminho agora era plano, mas a picape de João Ferreira poderia facilmente cercá-los no vale a qualquer momento. Será que a coragem de Rosália será suficiente para fazê-la chegar à delegacia da capital antes que o clã Ferreira complete sua vingança? E o que realmente aconteceu com José? Para não perder nenhum detalhe desta jornada de vingança e justiça, clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. O chão de cascalho do riacho seco era duro sob os pés descalços de Rosália, mas a dor física era pequena perto do medo de ser vista ali, no vale aberto, onde a caatinga já não oferecia a proteção espessa de antes. O delegado Antônio sabia que haviam ganhado tempo ao descer o barranco, mas agora estavam em uma rota previsível, e o sol nascente ameaçava transformar o vale em um palco onde não haveria onde se esconder dos olhos de João Ferreira. Rosália, ofegante e apoiada no braço forte de Antônio, olhava para trás, onde a serra parecia um monstro adormecido, imaginando o momento exato em que os capangas perceberiam que eles haviam fugido para baixo, e não para cima. Antônio parou por um instante e pegou os binóculos, varrendo o horizonte. Ele viu o que temia. Na única estrada asfaltada que ligava o sertão à capital, longe no leste, havia um caminhão parado de maneira suspeita, fechando a passagem. O clã Ferreira já tinha reestruturado o cerco e a picape que havia subido a serra era apenas uma distração. O verdadeiro bloqueio estava posicionado estrategicamente para interceptá-los antes que chegassem à segurança da cidade. Não dava para ir pela estrada, mas Antônio lembrou-se de algo que leu nos arquivos velhos da delegacia. Havia uma linha férrea desativada que corria paralela à estrada principal, passando por sítios abandonados. Rosália sentiu um arrepio gélido ao ouvir o nome do caminho velho. Era justamente o caminho que seu pai costumava usar para trazer suprimentos para o anexo, e havia uma pequena guarita abandonada perto de onde a linha cruzava um antigo açude. A guarita abandonada era o ponto de descanso de antigamente, e se estivesse ali, poderia oferecer não só cobertura, mas talvez um refúgio temporário, embora o risco fosse imenso, pois era próxima da principal rota de vigilância do clã. Eles deixaram o riacho e correram por um canavial seco, o barulho das folhas chicoteando alto demais no silêncio da manhã, e Rosália forçava as pernas atrofiadas, impulsionada apenas pela certeza de que a morte estava um passo atrás. Ao alcançarem os trilhos enferrujados da linha férrea, Antônio parou bruscamente, puxando Rosália para se espremerem atrás de um monte de dormentes apodrecidos, pois o som de um motor se aproximava pela estrada vizinha. Era a picape de Zé Grande e seus homens, agora descendo a serra e acelerando em direção ao bloqueio, certos de que Rosália estaria na estrada principal. A manobra de Antônio tinha funcionado por enquanto, mas eles estavam no limite do tempo. Rosália conseguiu avistar a guarita de longe e, para sua surpresa, algo brilhava ao lado da construção, como um reflexo de metal. Será que o delegado acharia um meio de transporte naquela velha guarita, ou a armadilha de João Ferreira já estava completa? Para saber o que espera Rosália e Antônio na guarita abandonada e se José conseguiu escapar, clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. O sol já castigava o sertão,
pintando os trilhos enferrujados de laranja e aquecendo o ar de maneira opressiva. Mas o medo era um frio interno que não dava trégua a Rosália, mesmo depois que o ronco distante da picape de Zé Grande se perdeu. O delegado Antônio puxou Rosália para fora dos dormentes, incentivando-a a correr na direção da guarita, explicando que se aquele brilho de metal fosse um veículo, seria a única chance de romper o bloqueio da estrada. Ao chegarem à velha estrutura de madeira, meio caída, com telhas quebradas e cheiro de ferro velho e poeira, Rosália sentiu uma pontada de saudade e tristeza, lembrando-se de como seu pai a trazia ali nas poucas vezes em que ousavam sair do anexo. Eles viram o objeto brilhante. Não era um carro, mas um pequeno veículo motorizado sobre trilhos, um Dressel velho, pintado de verde musgo e ligeiramente escondido atrás dos arbustos secos que haviam crescido ao redor da construção. Antônio inspecionou o motor, uma máquina simples e robusta, e sorriu com alívio, amargo, percebendo que aquilo não era sorte, mas sim obra de José, o amigo de seu pai, que ele havia encontrado nos arquivos, garantindo uma rota de fuga de emergência. A alegria, contudo, durou pouco, pois ao tentar girar a chave na ignição, nada aconteceu, e Antônio logo percebeu que o Dressel estava sem bateria ou simplesmente havia sido desativado, frustrando o plano perfeito de José. Enquanto Antônio abria o compartimento do motor e mexia nos fios com uma faca, praguejando baixo sobre a falta de ferramentas adequadas, Rosália observava as rachaduras na parede da guarita. Foi então que ela notou o pequeno pedaço de pano de saco mal costurado, quase camuflado, sob um cacho de sisal seco. Rosália se abaixou, puxou o pano e encontrou uma pequena lata de gasolina e uma chave de boca. Rosália entregou a lata a Antônio, explicando que seu pai, precavido como era com os suprimentos secretos, sempre deixava um extra de combustível escondido ali, caso a picape dele engasgasse no caminho. Com a gasolina, a esperança de Antônio se renovou, mas ele sabia que o barulho de uma ligação direta, ligando o motor no tranco, seria alto demais, um farol de som no silêncio do sertão. E eles não tinham mais tempo para sutilezas. Ele se preparou para o risco juntando os fios, mas antes de ligar, ouviram um som diferente da picape. O trote seco de um cavalo e o ranger de selas vindo da estrada de uma terra que passava por trás do açude, um caminho de pastoreio. Era uma patrulha de varredura, e Rosália, espreitando por um buraco na parede, viu a cavaleira. Ana, a prima de João Ferreira, conhecida por ser a mais fria e perspicaz do clã, e ela estava vindo checar o caminho do açude. Antônio sabia que era tudo ou nada, e conectou os fios do Dressel. O motor tossiu, engasgou e finalmente gritou, fazendo um barulho ensurdecedor que ecoou pelo vale, e a cavaleira parou bruscamente, olhando na direção da guarita. O Dressel começou a se mover lentamente, rangendo nos trilhos, mas Ana já estava correndo em sua direção, berrando para os capangas na estrada principal. Será que o barulho do motor funcionará como isca para o resto do clã e Rosália conseguirá se manter de pé enquanto o Dressel ganha velocidade? Para saber se Rosália e Antônio vão escapar da implacável Ana Ferreira, clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. O ronco áspero do Dressel rasgou o silêncio do sertão, não como um motor, mas como um grito de guerra, e o veículo enferrujado, impulsionado pela ligação direta desesperada de Antônio, começou a ganhar uma velocidade mínima, sacudindo Rosália violentamente. Ana Ferreira era a implacável. Em vez de voltar para o cavalo, ela jogou a sela de lado e começou a correr sobre os dormentes, numa cadência surpreendente para uma mulher que tinha passado a vida mandando, não obedecendo. Antônio gritou para Rosália se segurar firme no banco de metal, porque o próximo trecho dos trilhos era irregular, e se o Dressel descarrilasse ali, seria
A morte certa nas mãos do clã que se aproximava. O delegado lutava com a alavanca de marchas, uma peça pesada e engripada pela idade e pelo abandono, tentando forçar o motor a subir mais. Um ponto de giro, mas a engrenagem gemia e resistia. Rosália, com as mãos calejadas, apontou para uma pequena manivela de bronze perto do piso. Era o acelerador manual, que seu pai usava para dar um tranco extra na subida dos morros. Antônio puxou a manivela e o Dresel finalmente respondeu, guinchando de dor e velocidade. E Rosália sentiu o vento quente batendo no rosto pela primeira vez em 25 anos. A alegria durou pouco. Ana, embora estivesse ficando para trás, tinha um celular escondido e estava falando rápido, dando a João Ferreira a localização exata do trem de fuga. Lá na frente, ao longe, Rosália conseguiu avistar uma luz piscando no horizonte refletida pelos trilhos. Não eram vagalumes, mas faróis de picape se aproximando rápido, significando que o bloqueio da estrada tinha sido redirecionado para a linha férrea. Eles estavam encurralados. Ana Ferreira estava na caça logo atrás, e o restante do clã de João Ferreira estava convergindo para interceptá-los de frente, transformando a ferrovia numa armadilha de ferro. O delegado Antônio praguejou batendo no painel do Dresel e perguntou se havia alguma chance de desvio, alguma saída lateral, antes que os capangas de João chegassem à frente. Rosália, suando e ofegante, fechou os olhos e lembrou do mapa mental da sua infância. Logo à frente, a linha férrea passava sobre o Rio Seco, numa ponte de madeira velha e estreita, conhecida como a Garganta do Diabo. Era um risco insano, mas era a única chance. Cruzar a Garganta do Diabo antes que o clã pudesse montar o bloqueio na ponte ou parar ali e entregar Rosália ao seu destino. Para saber se Rosália e Antônio vão escapar da implacável Ana Ferreira e se a velha ponte da Garganta do Diabo vai aguentar a pressão do Dresel em alta velocidade, clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. A ponte Garganta do Diabo era o ponto de não retorno, uma teia de aranha de madeira apodrecida suspensa sobre o leito seco do rio. E Rosália sentiu o cheiro forte de mofo e podridão conforme o Dresel se aproximava, sacudindo nos trilhos enferrujados. Os faróis dos capangas de João Ferreira já iluminavam a cabeceira da ponte, formando um muro de luz que cegava Antônio. E ele sabia que eles não hesitariam em metralhar o Dresel e a ponte juntos, se necessário. Antônio não podia frear. Era avançar ou morrer. Então, ele puxou a manivela do acelerador com toda a força, pedindo a Deus que a velha madeira, castigada pelo tempo e pelo sol, aguentasse o tranco da velocidade máxima. O Dresel atingiu a ponte com um estrondo ensurdecedor. Cada dormente de madeira gritava e rangia sob o peso. E o veículo balançava tanto que parecia prestes a mergulhar no precipício do Rio Seco. Foi nesse momento que os tiros começaram. Rajadas de cartucheiras estilhaçavam a madeira ao redor deles. E Antônio puxou Rosália para baixo do painel de metal, tentando protegê-la do fogo inimigo. Rosália viu, num vislumbre de terror, um pilar de sustentação explodir em lascas. E ela percebeu que a ponte não estava só aguentando, estava se desintegrando atrás deles a cada metro percorrido. Para piorar, Ana Ferreira, que havia encontrado um cavalo deixado por um dos capangas, chegou à beira da ponte por trás, berrando instruções e atirando com uma precisão assustadora. O motor do Dresel tossia, mas seguia em frente numa agonia metálica, enquanto o veículo pulava sobre os espaços vazios deixados pelos dormentes destruídos, num esforço final para alcançar terra firme. Com um solavanco violento, o Dresel saltou para o outro lado dos trilhos, e um segundo depois, a Garganta do Diabo cedeu por completo, desabando numa nuvem de poeira e estilhaços, jogando a picape dos capangas que estava mais próxima para o vazio.
Antônio parou o Drésel a metros da borda destruída e ele e Rosália se olharam, suados e cheios de poeira, sabendo que tinham sobrevivido ao impossível, mas que a vingança de João Ferreira viria logo. Rosália viu o desespero no olhar de Antônio. Agora, sem a ferrovia e com a picape de Ana Ferreira contornando o rio para alcançá-los, eles precisavam abandonar o Drésel e entrar no mato fechado da Caatinga. Eles saltaram do veículo ainda em movimento e correram para a escuridão da mata, mas Rosália sentiu uma dor aguda na perna e percebeu que havia sido atingida pelos estilhaços da ponte. E o delegado Antônio viu, a poucos metros, os rastros de uma patrulha que não pertencia ao clã Ferreira, mas sim à Polícia Federal, para saber se Rosália vai conseguir fugir com a perna ferida, e se o encontro com a Polícia Federal vai ser a salvação ou a armadilha final. Clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. O mato seco da Caatinga feria Rosália a cada passo, e o sangue escorria quente pela sua perna, misturando-se à poeira vermelha do sertão, resultado do estilhaço da ponte. Antônio a apoiava, mas sabia que, ferida daquele jeito, eles não durariam meia hora, pois a sombra implacável de Ana Ferreira pairava sobre eles, e a única esperança eram aqueles rastros frescos da Polícia Federal. Ele parou sob um juazeiro, rasgou um pedaço da camisa para estancar o sangramento e viu que não era um ferimento superficial, exigindo atenção médica urgente. Rosália estava pálida, quase em choque, mas insistia para que ele continuasse, pois a Caatinga, cheia de espinhos e armadilhas naturais, tornava a fuga lentíssima, e Antônio sentiu o pânico apertar no peito. Delegado Antônio olhou com desconfiança para os rastros de pneu do 4x4 na terra seca. Ele sabia que o clã de João Ferreira tinha poder, até em Brasília, e a possibilidade de aquela ser uma emboscada federal disfarçada, montada pelos capangas mais bem equipados, era um veneno paralisante na sua cabeça. Não, dava mais para esperar. A dor na perna faria Rosália desmaiar logo, e Ana Ferreira estava vindo pelo contorno do rio seco como um animal farejando a presa. Antônio precisava de um médico e de proteção armada imediata, e se aqueles fossem mesmo federais, seria a única ponte segura para a justiça. Um cheiro de fumaça e o ruído distante de motores quebraram o silêncio pesado da manhã, confirmando que estavam muito perto e o tempo de decisão havia acabado. Antônio pegou Rosália no colo, ignorando o peso e o cansaço, e disparou na direção que os rastros indicavam, entrando na parte mais densa do mato. Cada passo era uma agonia, e Rosália agarrava-se ao pescoço dele, sussurrando que ele a deixasse para trás e salvasse a si mesmo. Antônio, no entanto, se concentrava apenas em avançar, observando atentamente a vegetação, até perceber que os rastros de pneu não eram aleatórios. Eles formavam uma linha de patrulha organizada. A poucos metros, escondida entre as folhas secas, ele viu uma fita amarela de isolamento, dessas usadas em perícia em cenas de crime, e ali estava o sinal que acalmou seu medo. O grupo não era formado por jagunços disfarçados, mas sim por uma equipe real que demarcava uma área de investigação oficial. De repente, um movimento brusco à frente, um farfalhar de folhas que não parecia ser animal. Antônio parou, o coração na garganta, e puxou a arma, protegendo Rosália com o próprio corpo. Um homem, robusto, coberto de poeira e vestindo um colete tático escuro, surgiu das sombras. O alívio veio em ondas. Era um policial federal, inconfundível, mas o homem parecia tão tenso quanto eles. Ele apontou o fuzil e perguntou em um sotaque nordestino quem eles eram e por que estavam em uma área de operação sigilosa do governo. Antônio, ofegante, mal conseguiu soltar as palavras, explicando que Rosália era a testemunha crucial
do assassinato que o Brasil inteiro queria esquecer e que estavam fugindo da vingança implacável de Ana Ferreira, a filha do Coronel João. O policial, chamado José, baixou a arma, entendendo a gravidade daquela situação. Inacreditável. José confirmou que a PF havia chegado em segredo, enviada diretamente de Brasília para desmantelar o clã que controlava a região há décadas, e pegou o rádio para chamar o comando, pedindo extração imediata para uma testemunha ferida. Rosália sentiu o corpo ceder e, nas mãos seguras do delegado e do policial federal, ela finalmente apagou, exausta, mas a salvo. Rosália está salva da caçada na Caatinga, mas agora, com a Polícia Federal no meio do sertão, a guerra pelo controle total da região vai começar e o Coronel João Ferreira jamais permitirá que um forasteiro e uma testemunha voltem para contar a história. Para saber se a PF tem o poder de enfrentar o império de João Ferreira e se Rosália vai acordar a tempo de depor, clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. A ambulância blindada da Polícia Federal cortou o sertão de Pernambuco, levando Rosália para um posto médico improvisado numa fazenda abandonada que servia de base secreta. Antônio via o suor escorrendo dos paramédicos federais e sentia a tensão de estar ali, no olho do furacão, finalmente longe dos jagunços, mas sabendo que o perigo real tinha acabado de começar. O ferimento na perna de Rosália era sério, mas não fatal, e o médico de plantão informou que ela estava sedada e estável, precisando de repouso absoluto. A prioridade não era mais o sangramento, mas sim a segurança total da testemunha, pois a notícia de que a PF havia chegado para investigar o clã Ferreira já deveria ter se espalhado. O delegado Antônio se reuniu com José, o federal que os havia resgatado, e com a comandante Maria, que era a chefe da operação. Maria tinha um olhar duro de quem conhece bem a sujeira do Nordeste e confirmou que a bronca era muito maior do que um simples assassinato. Era a desarticulação de um poder político que durava gerações. Antônio contou a história toda em voz baixa, detalhando como Rosália, ainda adolescente, viu o crime de honra e foi condenada ao esquecimento por 25 anos, escondida pela própria família para que todos pudessem sobreviver ao medo imposto pelo Coronel João. A cada detalhe, a comandante Maria apertava a mandíbula. A PF não estava ali apenas por um crime antigo, mas sim pela teia de corrupção, tráfico e intimidação que permitia ao clã Ferreira operar impune. Rosália não era apenas uma testemunha do passado. Ela era a chave para provar que o Coronel João era o verdadeiro poder sombrio da região. Longe dali, no casarão principal, Coronel João Ferreira recebeu a notícia do sumiço de Rosália e da presença da Polícia Federal com uma fúria fria. Ele não gritou, mas o silêncio pesado na sala foi mais aterrorizante do que qualquer ameaça, e seus olhos prometeram que sangue seria derramado. João convocou sua filha, Ana Ferreira, a responsável pela caçada na Caatinga, e deu ordens curtas e diretas. A prioridade era descobrir quem da família de Rosália havia traído o pacto de silêncio e usar esses parentes como isca para atrair o delegado Antônio e a testemunha. Rosália era a maior ameaça à sobrevivência do Império Ferreira, e João sabia que se ela chegasse a Brasília para depor, todo o castelo de poder desmoronaria. Ele enviou seus melhores jagunços para patrulhar estradas secundárias, determinado a fechar o cerco à base da Polícia Federal. Enquanto isso, na fazenda, Antônio foi ver Rosália, que dormia profundamente. Ele sentia uma responsabilidade enorme por aquela mulher frágil que carregava o peso de um quarto de século de silêncio e jurou que faria o que fosse preciso para que a justiça finalmente chegasse ao sertão. A comandante Maria, por sua vez, estava nervosa. Ela sabia que a base temporária seria descoberta rapidamente. A decisão era mover
Rosália imediatamente para um local mais seguro, talvez um hospital militar distante, antes que os homens de João Ferreira chegassem ao local. No meio da noite, enquanto a PF se preparava para a evacuação de emergência, um alerta de rádio congelou todos. Um grupo de veículos não identificados havia sido detectado a menos de 5 quilômetros, vindo em alta velocidade. O cerco de João Ferreira estava fechado. A vida de Rosália, a testemunha mais importante do Nordeste, pende por um fio tênue. E a Polícia Federal pode estar prestes a enfrentar uma guerra civil dentro do sertão para protegê-la. Será que Antônio e Maria conseguirão escapar do ataque surpresa do Coronel João e Rosália vai conseguir depor a tempo? Para descobrir o que aconteceu nos minutos seguintes de terror, clique agora no botão de inscrever-se e não perca o próximo. Capítulo de Corações do Passado. O alerta de rádio quebrou o silêncio do sertão de uma vez por todas, confirmando o temor da PF. Não eram batedores, mas sim um ataque frontal. Coronel João Ferreira havia decidido que se Rosália não podia ser silenciada, ela deveria ser exterminada, e a fazenda secreta virou, em segundos, um campo de batalha. Comandante Maria, que já estava preparada para o pior, não hesitou. Ela acionou o plano de contingência e distribuiu as ordens com uma frieza de veterana, orientando os federais a segurarem o perímetro o máximo possível, enquanto Antônio preparava a evacuação da testemunha. Antônio correu de volta ao anexo médico. Rosália estava pálida, mas o barulho dos primeiros disparos na caatinga havia quebrado a sedação e ela abriu os olhos assustada, revivendo o pesadelo de perseguição que a manteve escondida por 25 anos. O delegado se abaixou ao lado dela, ignorando o caos lá fora, e falou firme, mas suave. Rosália, você está segura conosco, mas precisamos ir agora, rápido. A mulher apenas assentiu, agarrando a mão dele como uma criança, que busca porto seguro. Lá fora, José informava Maria que a pressão era intensa e coordenada. Os jagunços de João estavam bem armados e determinados, e a ordem era clara: não deixar nada, nem ninguém, sair daquela fazenda com vida. Maria entendeu que o tempo estava esgotado. Ela ordenou que uma das ambulâncias descaracterizadas fosse carregada com pesos e manequins e saísse pela estrada principal em alta velocidade, servindo de isca perfeita para a fúria do clã. A tática deu certo. O comboio de João Ferreira mudou o foco e a maioria dos atiradores concentrou fogo na ambulância falsa, abrindo uma pequena janela de tempo para a fuga de Rosália, que seria feita por um caminho de boiadeiro nos fundos. Antônio carregou Rosália para o veículo de fuga, um utilitário cinza, discreto, com proteção balística reforçada. Ele olhou para a comandante Maria e ela apenas acenou, confirmando que a defesa continuaria ali para garantir a distância. O veículo se embrenhou no mato seco, balançando violentamente. Rosália estava gemendo de dor. A perna ferida latejava e o medo de ser alcançada era palpável no ar pesado do sertão noturno. A fuga parecia bem-sucedida, mas o Coronel João não era burro. Um bando de jagunços mais experientes, liderados pela fria Ana Ferreira, já esperava o veículo de evacuação na intersecção do caminho secreto com o Rio São Francisco. O motorista federal gritou ao ver a barricada e os homens armados. O carro cantou pneu, tentando uma manobra brusca, mas foi atingido em cheio na lateral. O veículo parou e Rosália e Antônio foram jogados violentamente para a frente. O delegado Antônio se recuperou do choque, sacou sua arma e percebeu, horrorizado, que Ana Ferreira e seus homens estavam a poucos metros. Rosália estava acordada, gritando, revendo o crime que tentou esquecer por 25 anos. E agora a justiça depende apenas da mira do delegado. Será que Antônio tem munição e força para enfrentar Ana e proteger Rosália?
A vida da testemunha silenciada e a chance de desmantelar o império de João Ferreira pende de um gatilho. Para saber quem sobreviveu ao tiroteio na beira do rio, clique no botão de inscrever-se e acompanhe o próximo capítulo de Corações do Passado. O choque da batida jogou o delegado Antônio contra o painel, o ar saindo dos seus pulmões num gemido abafado. O cheiro de gasolina e fumaça misturou-se com o pó da caatinga e o delegado lutou para focar. Mas a imagem de Ana Ferreira vindo em sua direção, fria e armada, era nítida demais. Rosália estava ao seu lado, sacudindo, o pânico tomando conta dela como um veneno que a fazia reviver a noite de 25 anos atrás, à beira do rio, quando ela viu o assassinato que a condenou ao silêncio. Antônio agiu por instinto, a dor de cabeça ignorada pela urgência. Ele sabia que Ana não estava ali apenas para matá-los, mas para satisfazer a honra do clã e calar Rosália de uma vez por todas, e ele não daria esse prazer a ela. O delegado gritou para Rosália se abaixar o máximo possível e, mesmo cambaleando, usou a porta do carro como barricada, abrindo fogo contra o grupo de Ana com uma precisão desesperada. Ana Ferreira, furiosa e sem hesitação, gritou ordens para seus jagunços fecharem o cerco e eliminarem o delegado sem piedade, garantindo que nenhum tiro atingisse Rosália, pois a ordem de João era que ela fosse trazida morta ou viva, mas apenas por ela. A troca de tiros era intensa, e Antônio percebeu que, por mais que sua mira estivesse boa, a munição estava no fim, e a cobertura do veículo não duraria mais que alguns segundos sob o fogo pesado. Naquele instante crucial, a sorte ou o destino interveio. A gasolina que vazava do tanque perfurado encontrou uma faísca do motor em curto-circuito e uma explosão seca e violenta sacudiu a margem do Pô São Francisco, jogando Ana e seus jagunços para trás. O clarão do fogo deu a Antônio a janela de tempo que ele precisava. Ele agarrou Rosália, que gemia de dor na perna ferida, e a arrastou para fora do veículo em chamas, correndo na direção do rio caudaloso. Rosália gritou mais uma vez quando a água gelada e turva do São Francisco tocou sua pele, mas Antônio a segurou firme, mergulhando na escuridão para usar a força da correnteza como aliada. Ana Ferreira se levantou da terra, cuspindo pó e sangue, e viu as duas silhuetas desaparecendo na água escura. Ela ordenou que seus homens atirassem, mas a névoa do rio e a escuridão da noite tornaram o alvo impossível. Rosália e Antônio foram levados pela correnteza por alguns minutos torturantes, tossindo e engolindo a água lamacenta, até que, exaustos, conseguiram se agarrar a um tronco de árvore na margem oposta. O delegado Antônio respirou fundo, percebendo que tinham escapado da morte iminente, mas agora estavam do outro lado do rio, encharcados, feridos e perdidos, num território desconhecido, e o império de João Ferreira logo se estenderia até ali. Rosália estava segura. Mas por quanto tempo Ana vai demorar para cruzar o rio e terminar o serviço? A fuga dramática de Rosália pode ter apenas trocado um tipo de perigo por outro ainda mais mortal. Para saber se Antônio conseguirá guiar a testemunha silenciada através da mata até a capital, clique agora no botão de inscrever-se e não perca o próximo capítulo de Corações do Passado.